O tema da mensagem: a espada do Espírito, a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a importância da palavra de Deus. Pai, obrigado por cada momento dessa celebração. Te agradeço por tudo aquilo que tem sido feito através dessa igreja, pelas famílias, pelas vidas que têm sido abençoadas e que têm também abençoado esse trabalho. Eu oro para que o Senhor também fale conosco através da Tua palavra, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, e que cada vez que possamos receber a Tua palavra, como foi orado no início, que ela seja colocada em prática na nossa vida, fazendo um alicerce firme na nossa família. Em nome de Jesus eu oro, amém e glória a Deus. Convido a igreja a abrir comigo Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Hebreus 4, 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? A palavra de Deus. Quão poderosa é a palavra de Deus. Nós não conseguimos medir o poder que a palavra de Deus tem, é imensurável. Pela palavra, do nada, tudo veio a existir. O salmista, lá no Salmo 33, versículo 9, ele diz: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Tudo que nós conhecemos, toda a natureza, toda a criação, todo o universo, tudo se fez pela palavra de Deus. Ele disse: haja luz, e houve luz. E assim tudo foi sendo feito pelo poder da palavra de Deus. A nossa salvação se dá por ouvir a palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? O quão importante é e quão poderosa é a palavra de Deus que nós temos nesse livro chamado Bíblia. Paulo escreveu lá em Romanos 10, 17: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O processo da nossa conversão, ele passa pela pregação da palavra. Um dia alguém pregou a palavra para nós. Um dia nós ouvimos a palavra, seja num culto, ou alguém trouxe a palavra até nós. Num estudo bíblico, numa reunião familiar, numa reunião de oração. Cada um de nós tivemos uma experiência com a palavra de Deus. Mas houve um momento em que aquela semente, ela brotou, ela frutificou na nossa vida, no nosso coração. E quando isso aconteceu, houve uma transformação de dentro para fora. Esse é o poder salvador da palavra de Deus, né? Por isso nós devemos valorizar e dar importância absoluta à palavra de Deus, porque ela é fonte de vida. A palavra de Deus, ela é fonte de vida. O inimigo teme tanto a palavra de Deus, que os maiores ataques que a igreja tem sofrido são ataques contra a palavra de Deus. Nós vamos ver coisas piores acontecendo nesse tempo que resta da graça. A palavra de Deus vai ser cada vez mais atacada, a ponto de muitos lugares ela ser proibida. No nosso país nós ainda temos a liberdade de pregar, de andar com ela, inclusive publicamente. Mas já há muitos lugares onde a palavra de Deus teve liberdade e hoje não existe mais. Há vários países europeus em que você não pode usar a palavra publicamente. Estão restritos ao ambiente de templo, ao ambiente de igreja.
Nos países de fé islâmica, então, se você carregar uma Bíblia, você corre o risco de ser preso. Se você é de outro país, você pode ser deportado. Os nossos missionários que estão lá na Turquia, eles dão testemunho quando vêm para cá, da dificuldade que é de levar a palavra, o cuidado que eles precisam ter para conseguir levar uma pequena parte da palavra, achar uma porta aberta onde eles possam ministrar a palavra de Deus. Nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus com toda a liberdade. A palavra, ela exorta, ela aconselha. Exortação é aconselhamento. Todos os aconselhamentos mais importantes que a gente pode ter na nossa vida, eles estão na palavra de Deus. A palavra admoesta, admoestação é corrige, é correção. Ela nos corrige, ela mostra aquilo que está errado na nossa vida. A palavra de Deus fere o nosso ego, machuca, revela os nossos erros e os nossos pecados. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo escrevendo a respeito da palavra de Deus, ele diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. É uma afirmação. Muitos duvidam disso, mas toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Olha a importância da palavra de Deus, de conhecer e colocá-la em prática. Olha a importância da nossa vida ser fundamentada e vivida dentro dos princípios da palavra de Deus. Nós não podemos escolher aquilo que a gente vai obedecer e aquilo que a gente não vai obedecer. Toda a palavra de Deus, ela tem que ser obedecida. A partir do momento em que eu tomo conhecimento de um princípio da palavra de Deus, eu tenho a responsabilidade de colocá-lo em prática na minha vida. Se eu não o faço, eu estou pecando. Uma das provas de que nós amamos ao Senhor Jesus Cristo é que nós obedecemos e praticamos a palavra de Deus. Então, amados, que essa noite haja um despertamento no nosso coração em relação à importância e à eficácia da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus consola, a palavra de Deus afaga as nossas dores, a palavra de Deus fortalece, fortifica quando nós estamos cansados, abatidos, desanimados. A palavra renova, restaura. Você já passou pela experiência de estar num dia ruim e de repente você vai para a palavra de Deus e começa a ler. Você pega um salmo e começa a exaltar a Deus. Você pega Provérbios e começa a olhar aquele princípio com atenção e trazer para a sua vida. Você pega os evangelhos e começa a ler a trajetória do ministério da vida de Jesus Cristo, e você vai ver como faz uma diferença. É algo imediato. Eu já passei por experiências de estar em dias difíceis e pegar a palavra de Deus como saída, como um escape, e no momento em que a gente começa a ler e a refletir, é como se um bálsamo penetrasse no nosso interior e fosse trazendo cura. Nos momentos de angústia, de ansiedade, nos momentos em que a gente passa por uma situação que não é agradável. Há algumas semanas atrás eu fui fazer uma ressonância. Para mim é um monstro ficar 45 minutos dentro daquele aparelho, apertado, sem poder se mover, ouvindo aquele barulho terrível. Mas foi um tempo em que eu fiquei 45 minutos orando. Orando, eu não tinha o que fazer. Se eu parasse de orar e ficasse pensando no que estava acontecendo ali, e que algo podia dar errado, e de repente eu ficar ali, eu ia entrar em parafuso. Mas eu fiquei orando, trazendo a palavra de Deus, e trazendo salmos e pensamentos, e aquilo passou rapidamente. A palavra de Deus, ela é muito poderosa. Nós não podemos ser negligentes ou displicentes em relação à palavra de Deus. Foi pela palavra que Jesus derrotou Satanás na tentação do deserto. Foi pela palavra. Foi pela palavra que o Senhor Jesus curou enfermos, abriu olhos de cegos, curou coxos, ressuscitou mortos.
foi pela palavra que Ele expulsou demônios, que Ele deu ordem à natureza, que Ele acalmou tempestades, tudo pela palavra. O ministério do Senhor Jesus Cristo, Ele foi exercido através da palavra. Jesus falava e as coisas aconteciam. E hoje nós temos o livre acesso, o privilégio da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, o escritor de Hebreus começa o livro dizendo assim: havendo Deus no passado, outrora, falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, através dos profetas, nestes últimos dias, Ele nos falou e Ele nos fala através do Filho. É através de Jesus Cristo que nós recebemos a palavra de Deus. Na Nova Bíblia Viva, o texto diz assim: há muito tempo atrás, Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, mas agora, nos dias atuais, Ele nos fala através do Filho. O Filho é o Logos de Deus, é o Verbo que se fez carne, Ele é a própria palavra que habitou entre nós. Em João 8,32 ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Amém. Nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra e somos libertos de toda espécie de cativeiro emocional da alma, prisões da mente. A palavra de Deus nos liberta de tudo isso. Em João 14,6, o próprio Jesus afirma: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se a palavra é a verdade, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Olha que interessante. A palavra de vida, Ele é a própria vida. Em João 17,7 ele continua dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual o processo da nossa santificação? Conhecimento, vivência da palavra. Vivência e intimidade de comunhão com Jesus Cristo. É isso que nos transforma. É isso que nos revela a verdade. É isso que nos santifica. A simples leitura da palavra já é um processo, um trabalhar de um processo de santificação na nossa vida. Por isso que nós temos insistido e trabalhado nos ministérios da igreja, para que todos os membros dessa igreja estejam envolvidos num tempo de devocional, um tempo de qualidade. Comece a separar um tempo, você que ainda não faz isso, e faça uma devocional na palavra de Deus. Busque devocionais boas, livros devocionais que são baseados na palavra de Deus. Traga isso como uma prática na sua vida. Reflita durante um tempo dentro da palavra de Deus. O teu melhor tempo, não o tempo corrido. Aquele tempo que você pode sentar e se debruçar e pegar 2 ou 3 versículos e aprofundar e entender e trazer para a vida. Nós estamos no tempo final da graça, amados. E estamos sendo bombardeados por heresias, por ensinamentos humanistas, ensinamentos errados, pela boca de falsos mestres. Nas redes sociais há um bombardeio de pregações que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Há um bombardeio de pregações que usam a palavra de Deus distorcida. Por isso, cada um de nós somos responsáveis por buscar o conhecimento, por pedir ao Espírito Santo o entendimento. Antes de você ler a Bíblia, ore e peça ao Espírito Santo que ilumine a tua mente, a tua capacidade intelectual, para que você entenda, compreenda, para que haja revelação da palavra de Deus. Isso é importantíssimo. Não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Então, quando eu pego um texto e leio, é o próprio Deus falando comigo. Preciso ter essa consciência. Não estou buscando um conhecimento intelectual, estou buscando intimidade com Deus através da sua palavra. Isso é o que faz uma grande diferença. Há muitos intelectuais que já leram a Bíblia, mas não compreenderam nada.
Eles leem com o conhecimento intelectual, racional, mas eles não têm a revelação do Espírito Santo. Então a Bíblia para eles é um livro qualquer. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida, a palavra de Deus, ela se torna vida em nossa vida. Então, receba a palavra de Deus no teu coração. Não negligencie, invista tempo de qualidade. O profeta Jeremias, ele faz duas comparações que eu achei bastante propícia para a gente trazer para esse momento. A palavra de Deus é comparada ao fogo e ao martelo. Jeremias diz lá no capítulo 23, versículo 29: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Olha a comparação, duas coisas que têm poder, né? O fogo, ele queima, incendeia, o fogo purifica. O fogo é uma representação de algo agindo na nossa vida. O fogo causa transformação e mudança física daquilo que ele está sendo exercido. Por exemplo, se você pega a água, coloca num recipiente e põe no fogo, ela sai do estado líquido e vira vapor. Mudança física, transformação física. Se você pega, por exemplo, o ferro e coloca ele em alta temperatura no fogo, ele derrete. Se você pega o ouro e a prata e coloca em alta temperatura no fogo, ele é purificado, as escórias, as impurezas saem. E quando a gente olha para essa comparação, para essa metáfora, a gente traz para a nossa vida. A palavra de Deus é fogo. O que ela tem feito em mim? Ela tem queimado o meu ego, o meu orgulho, a soberba. Ela tem transformado aquilo que eu era para aquilo que eu sou e para aquilo que eu serei, porque é um trabalhar contínuo da palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem feito de diferença na minha vida? Como ela age em mim? Se você colocar a palha, o feno e a madeira na palavra de Deus, vai virar pó. Aliás, no fogo, ele vira pó. Se nós não dermos o devido valor à palavra de Deus, ela não vai fazer um efeito na nossa vida. Agora, a palavra, o fogo, ele tem vários produtos que ele pode modificar. Mas se você colocar uma pedra no fogo, dificilmente ela vai deixar de ser uma pedra. E aí então vem o martelo. O martelo esmiuça a penha, a pedra. Então quando o fogo não resolveu, vem o martelo. É muito pior do que a cajadada. O martelo é para coração duro, coração feito pedra. Por isso que Ezequiel ele usa uma comparação, quando ele diz que Deus fala assim: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Meu coração um dia já foi um coração de pedra. Levou 33 anos para eu ter um entendimento da palavra de Deus e uma transformação na minha vida. Eu já ouvia muitas mensagens, Deus martelava, mas o coração era duro. Mas esse martelo da palavra um dia esmiuçou a pedra, amoleceu o coração, e a palavra penetrou e fez a transformação, e tem feito a transformação na minha vida. Por isso, amados, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Submissão, eu ouço e eu recebo, eu não discuto com a palavra de Deus. Se os tempos mudaram, se a cultura mudou, se hoje tem que ser interpretado diferente, nosso Deus é imutável. O que Ele escreveu é imutável. O que está aqui, está aqui. É verdade absoluta. Ainda que muitos possam achar um absurdo dizer que a palavra de Deus é verdade absoluta, que esse livro aqui é verdade absoluta. Você vai ouvir aí muitas críticas, né? Ah, mas isso aí foi escrito por quantos homens? Durante quantos anos? Isso é uma confusão, ninguém entende. Não entende porque não tem o Espírito Santo. Mas infelizmente há muitos cristãos que têm negligenciado a importância da palavra de Deus, o quanto ela é importante na nossa vida. E ainda mais para quem tem a responsabilidade de pregar e de ensinar a palavra de Deus.
seja professor na escola bíblica, seja as professoras com as crianças, o pregador que vem trazer a mensagem, a responsabilidade tremenda que nós temos. Ai de mim, se eu pregar a palavra de Deus de maneira errada. Imagine o mal que eu poderia fazer à vida de vocês, se eu trouxesse uma interpretação ao meu bel prazer, a minha forma de ver. Olha, eu acho que é isso aqui. Quando a gente prega a palavra de Deus, a palavra acho não existe, o achismo não pode entrar, porque não é o homem que avalia, é a palavra que avalia o homem, e nós temos só que transmitir aquilo que o Espírito colocou. Por isso, precisamos estudar a palavra de Deus. O pregador não pode simplesmente trazer uma palavra de qualquer jeito, tem que ser preparada, tem que ser estudada, tem que olhar texto e contexto, para não falar bobagem, e ainda assim, às vezes, a gente acaba falhando em algum ponto. Se eu não compreendo plenamente um texto, ou uma parte da palavra, eu não prego, enquanto eu não tiver uma clareza, uma direção do Espírito Santo, para poder pregar de maneira correta. É melhor não falar sobre aquilo se a gente não sabe. E quando a gente olha para isso, há um texto que me traz grande temor e tremor em relação à palavra de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 3, para a gente pegar aqui como um exemplo, se você quiser, abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3. O texto é conhecido. Versículo 1: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Agora preste atenção no que está escrito. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Quem era Eli? Eli era o sacerdote. Eli era descendente de Arão, era família sacerdotal, era o responsável por pregar e ensinar a palavra de Deus. E os seus 2 filhos também eram os herdeiros do ministério do pai, eram sacerdotes, e nós sabemos o que aconteceu com Ofni e Finéias. Nos dias de Eli, no final da sua carreira, a palavra do Senhor era muito rara. E por que a palavra era rara? Porque o sacerdócio estava corrompido. Os filhos de Eli eram chamados de filhos de Belial, filhos do diabo, porque eles fizeram coisas que desqualificaram eles para o ministério. Se você lê o texto, conhece todo o texto, o melhor da oferta que vinha para o templo, eles tomavam para eles. Eles se deitavam com as mulheres que serviam dentro do templo. E aquilo chegou um momento em que Deus mandou um profeta sem nome falar com Eli e alertar o pai em relação ao pecado dos filhos. Quando isso aconteceu, Eli passou a mão na cabeça dos filhos, ao invés de afastá-los do ministério. Não, meus filhos, não é assim. Se você ler o texto todo, você vai ver que foi exatamente isso que ele fez. Não é bom o que eu ouço de vocês. E ele permitiu que os filhos continuassem no ministério numa vida de pecado. A palavra foi retirada. Naquela época, o tabernáculo estava armado na cidade de Siló. Logo depois do período de Juízes, do período de Moisés, de Josué, Juízes, o tabernáculo que havia sido criado, levantado no período de Moisés, agora estava na cidade de Siló. E ao redor do tabernáculo foi se construindo algumas câmaras, uma espécie de um prédio. E o tabernáculo ficou montado ali, naquele período. E foi naquela época em que o sacerdócio se corrompeu. Eli negligenciou o seu ministério, talvez pela idade, por cansaço, ou por alguma forma ele foi relaxando. E permitiu que os seus filhos fizessem algo terrível. E o que aconteceu? A presença de Deus saiu daquele lugar. Já não tinha quase mais a palavra. Eu costumo dizer que
pior do que Deus fechar uma igreja é a presença dele sair e deixar a igreja aberta, porque vai ser um templo onde a mentira e a propagação de falsos ensinos vai acontecer. A palavra era muito rara, muito rara. E além disso, no versículo 3, você vai ver que diz assim: e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus já havia levantado um substituto para Eli, que era o menino Samuel, que foi criado dentro do tabernáculo, oferecido por Ana. Samuel estava crescendo. Talvez nesse momento ele fosse aí um adolescente, mas era com quem Deus contava. O sacerdócio velho já não estava mais dando conta. Deus já tinha levantado um substituto. Quantos pastores e líderes de ministérios que talvez você já conheceu, que estiveram um dia à frente e hoje foram desqualificados, colocados de lado, perderam o ministério, relaxaram, fizeram a obra do Senhor relaxadamente, e aí Deus levanta outros, porque a obra não para, foi substituído. Mas aqui tem um detalhe também que a gente leva para o espiritual. A lâmpada, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou o menino Samuel. Sabe qual era a referência dessa lâmpada? Lá no lugar santo, não no santo dos santos, no santo dos santos do tabernáculo ficava a arca da aliança. Na câmara anterior, que era chamado de lugar santo, quando o sacerdote entrava ali, do seu lado direito ficava uma mesa com 12 pães, pães da proposição. De frente dessa mesa ficava a lâmpada, a menorá, com 7 lâmpadas que deveriam ser mantidas acesas, e de frente ficava um altar de holocausto. Uma das missões do sacerdote era manter o óleo para que a lâmpada não se apagasse, e aquilo tudo representava a presença de Deus naquele lugar. Mas o texto está dizendo que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ou seja, estava se apagando, Deus levantou Samuel, porque não podia faltar azeite naquela lâmpada, né? No candelabro que tem as 7 lâmpadas. Então veja só a questão como é importante. Se nós trouxermos isso para os dias de hoje, nós não temos mais aquele templo, aquela visão, tudo aquilo apontava para Jesus Cristo, para todo o ministério que foi cumprido. Os sacrifícios daquele período se cessaram, mas nós temos hoje uma grande responsabilidade. O que nos foi deixado? A palavra de Deus. Ela é a luz, ela é a lâmpada, ela é vida, ela tem que ser pregada, não pode apagar. Mas se as igrejas negligenciarem, se o sacerdócio relaxar, se os pastores relaxarem, se uma liderança de igreja relaxar nesse ministério, nesse compromisso, nessa responsabilidade, acabou, amados. O que nós vamos ter na despensa para entregar para a igreja? Entretenimento não vai suprir a necessidade da sua alma. Louvor e adoração somente não vão suprir a necessidade da sua alma. Se faltar a palavra de Deus, faltou o essencial. Por isso que a gente possa se voltar cada vez mais para a importância da palavra de Deus. Hoje nós não temos mais um sacerdócio como tínhamos no passado, mas cada um de nós somos sacerdotes de Cristo. Você na sua casa, o pai de família, é um sacerdote do lar. E ele deve exercer esse sacerdócio. Sabe como era ensinada a palavra quando não havia ainda escrita? Oralmente, de pai para filho. A ordem havia sido dada lá atrás. Os pais tinham a obrigação de sentar com os seus filhos e ensinarem os princípios da palavra de Deus. Primeira fonte de aprendizado e de educação é a família, ainda que a igreja seja também um instrumento, mas a primeira responsabilidade de passar o ensino e fundamentos da palavra de Deus para os meus filhos, sou eu que sou pai,
e a minha esposa que é mãe. A responsabilidade conjunta do casal. Se não há esse ensino dentro de casa, se não há a valorização da palavra de Deus dentro de casa, a igreja não vai conseguir fazer. Se passou a semana inteira sem ter um contato com a palavra de Deus, como que os nossos filhos, as crianças vão crescer? Por isso a importância da gente ter esse trabalho com o ministério infantil, e colocando na cabecinha deles a importância, ensinando eles a orarem. Me comoveu o coração de ver ontem, quando a gente veio orar, e a Sabrina pediu para que um orasse com o outro, e eles abraçavam e começaram a ministrar do jeitinho deles, orando uns pelos outros. Eu achei lindo aquilo, porque a criança está aprendendo um princípio, que é orar uns pelos outros. E o que me tocou ainda foi que eu cheguei para orar pelas crianças, mas uma das meninas chegou para mim e falou: pastor, ora para mim antes de orar pelos outros. A Clarinha, filha da Gisele, antes dela ir orar para mim, ela queria que eu orasse por ela. Eu falei: essa menina entendeu algo a mais, ela entendeu algo a mais. Não vou orar por alguém se o pastor não orar por mim antes, na cabecinha dela. Eu achei isso tremendo. Por isso, amados, a importância de investir, de trazer o seu filho numa escola bíblica, de não deixar ele faltar da classinha, porque é no domingo, de manhã e à noite, e durante a semana, quem vai ensinar? Quem vai sentar com a criança e ler um versículo? Eu me senti assim, honrado, porque meu neto de vez em quando posa em casa, e ele veio falar para mim assim: antes de dormir tem que ler um texto, né, vô? Eu falei: tem. Sua mãe lê? Minha mãe lê todo dia, ou ela ou meu pai lê um texto para mim. Eu achei lindo isso, porque eu nunca falei para eles fazerem isso, mas os pais têm que fazer isso. Senta com o seu filho, senta com a sua criança, leia um texto. Senta com o seu adolescente, com o seu jovem. Chega aqui, vamos ler, vamos num texto pequeno, 2, 5, 10 minutinhos. Isso vai fazer uma diferença primordial nesses tempos que nós estamos vivendo, amados. Porque logo eles vão para a faculdade, eles vão para fora, e o mundo engole se eles não tiverem uma base. Às vezes, até tendo base, são engolidos. Porque está assim de filhos de crentes que foram engolidos pelo mundo, e que depois dá um trabalho, um suador para trazer de volta. Porque é professor fazendo a cabeça, né? Professor que a maioria trazem uma leitura esquerdista, comunista, socialista para a cabeça dos jovens e adolescentes, totalmente avessa à palavra de Deus. Como que a gente vai combater isso? Se a gente não semear, não chamar para conversar todo dia, colocar, bater na tecla, né? Insistência. E os filhos têm que serem obedientes aos pais, entender a importância de sentar naquele momento, de compreender, de ouvir a palavra. É o que vai fazer a mudança, é o que vai criar aquilo que a gente orou no início, o alicerce, o fundamento, para que a casa resista quando vier o vento, a tempestade, a chuva forte e tudo mais que a gente passa. Então, o exemplo de Eli foi um exemplo de alguém que descuidou, e os seus filhos eram homens maus, e Deus os matou. Deus os matou. E porque Deus havia se retirado, até mesmo a arca da aliança foi tomada pelos filisteus. Eli, quando recebe a notícia que a arca havia sido tomada pelos filisteus, ele cai de costa na sua cadeira. Era um homem obeso, já estava cego, e morre. A sua nora, que estava grávida, gerou um filho em meio a muita dificuldade, e colocou o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. E os filisteus levam a arca embora, porque eles estavam usando a arca, que era o símbolo da presença de Deus, como um amuleto. Nós vamos para a guerra, vamos levar a arca, vamos colocá-la no meio do acampamento. Os filisteus temiam, tinham mais temor à arca da aliança de Deus do que os israelitas naquela época, e Deus permitiu que eles levassem. O templo em Siló acabou. Depois a arca é levada, e tem toda
uma sequência de história quando se levanta o primeiro rei, Saul, que também não deu muito valor, até que Davi resolve trazer a arca que não tinha mais tabernáculo levantado, templo nenhum. Davi traz a arca para Jerusalém, depois no reinado de Salomão o templo é levantado. Aí não era mais a tenda, o tabernáculo, era de fato um templo. A arca foi trazida de volta. Naquela época ela representava a presença de Deus. O que representa a presença de Deus para nós hoje? A sua verdade, a sua palavra, e foi o próprio Jesus que nos deixou. Então, a nossa responsabilidade, ela é muito grande. E para a gente encerrar, o texto base da nossa mensagem. Volta de novo aí para Hebreus 4, 12 e 13. Eu deixei esse texto justamente para o final, porque o escritor de Hebreus coloca de uma maneira muito forte, é muito enfática, incisiva, a respeito da palavra de Deus. Ele diz no versículo 12: a palavra de Deus é viva. O que é uma coisa viva? Ela tem vida, ela é viva. A palavra de Deus é viva. Às vezes a gente lê e não para entender. É viva. Tem coisas que são mortas e tem coisas que são vivas. O copo não tem vida, é um objeto. A palavra de Deus não é um objeto, ela tem vida, ela é viva. E ela tem uma vida eficaz, ela é eficiente, ela não volta vazia. Lá em Isaías diz que a palavra do Senhor, ela vai cumprir o propósito que o Senhor tem para ela. Ela não volta vazia. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada. Mas não é uma espada qualquer. O texto faz questão de dizer uma espada de 2 fios, de 2 gumes. Uma espada que corta dos 2 lados. A faca normalmente a gente corta, ela só tem um gume de um lado. A palavra de Deus é comparada a uma espada que corta com os 2 lados, que faz separação, a ponto de dividir alma e espírito. Como que pode ser dividido alma e espírito? Ele cita juntas e medulas. Quem já trabalhou em açougue sabe como é difícil você fazer uma separação de uma junta, de uma medula, cortando com uma faca, limpando. Se o tio Henrique estivesse aqui, ele ia concordar, né? O Chico está lá. Mas quem já trabalhou em açougue sabe como é difícil. E tirar a medula, né? É trabalhoso. Aqui ele faz essa comparação. E essa comparação está ligada ao fato dela ser poderosa para dividir alma e espírito. Quando a palavra diz que ela é poderosa para dividir alma e espírito, eu entendo que está ligada a gerar salvação. Quando que o nosso espírito recebe vida? Quando ele recebe a palavra de Deus. E a nossa alma sem o espírito é uma pessoa carnal, ainda não tem vida no espírito. Mas quando a palavra penetra, ela faz essa divisão daquilo que era a nossa natureza carnal para a nova natureza espiritual que nós recebemos de Deus. Olha o poder da palavra de Deus. Eu entendo que é nesse aspecto que ela diz que ela divide alma e espírito. Agora eu tenho compreensão do homem que eu era e do homem que eu sou. Agora eu tenho compreensão das 2 naturezas. Antes vivia só por uma, né? Pecava, fazia coisa errada e não sentia peso na consciência. Talvez um remorsozinho, né? Mas quando acontece a divisão gerada pela palavra de Deus, alma e espírito, você recebeu, separou, agora você tem vida espiritual e tem vida natural. A quem você vai obedecer? A sua natureza espiritual que recebeu vida, que tem o Espírito Santo, ou vai continuar vivendo pela alma, pelo racional, pela natureza carnal? É isso. A gente tem que fazer essa escolha.
Que lado que eu vou alimentar mais? A minha alma, a minha parte racional, carnal, ou o meu espírito? Porque a parte que eu alimentar mais é a parte que vai estar mais forte. Aonde eu colocar mais investimento de tempo, é onde vai prevalecer. E aí você vê Paulo fazendo uma comparação do homem carnal com o homem espiritual. O natural é aquele que nem nasceu de novo. Mas existe o crente carnal. Ele conhece a palavra, ele conhece o princípio, mas ele vive mais do jeito do mundo do que do jeito que ele poderia viver, conduzido pelo Espírito de Deus. Não me pergunte se ele é salvo ou não, porque aí é uma avaliação de Deus. Os frutos, né, vão demonstrar se essa pessoa nasceu de fato de novo ou não. Mas é nós que damos rumo à nossa vida, amados, em relação a querer se aprofundar e a viver na palavra de Deus. E mais, né, a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Eu não tenho desculpa, eu não sabia que era assim. A palavra de Deus me dá a capacidade para discernir, e ela mesma prova os pensamentos e propósitos do meu coração. Isso aqui é muito sério, né? A gente não tem como dizer, eu me enganei, ou fui enganado, porque a palavra de Deus não tem engano. É sim, sim, e não, não. Então, nós somos sondados, né? Quando nós nos expomos à palavra de Deus, nós somos sondados. Examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Nós temos essa capacidade para examinarmos a nós mesmos, mediante a palavra de Deus. E ainda, ele termina o versículo 13 dizendo: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não tem como se esconder de Deus. E que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Por isso é muito sério. Se eu conheço a palavra, conheço o princípio e eu não pratico, eu tenho para quem eu vou prestar contas. E não há como eu me esconder dele. O salmista, lá no Salmo 139, ele fala: não tem para onde me ausentarei do teu espírito. Se eu vou lá para os confins da terra, lá tu estás. Se eu vou lá para o fundo do abismo, lá tu estás. Se eu me encubro de trevas, de escuridão, o Senhor me enxerga a si mesmo. Para onde me ausentarei? Para onde me esconderei? Se todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. E aí então, lá em João capítulo 12, 47 e 48, o Senhor Jesus diz algo muito sério a respeito da palavra de Deus, que bate com esse texto de Hebreus. João 12, 47 e 48: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Deus nos livre da palavra ser usada para o nosso julgamento. Você ouviu e não fez, você conhecia e não praticou, e aí a palavra vai ser usada como testemunha contra nós. Todas as vezes que nós pregamos o Evangelho para alguém recebe a oportunidade de se render a Cristo. Se essa pessoa se rendeu a Cristo, ela foi salva, glória a Deus. Se ela rejeitou, desprezou a palavra, aquela palavra que foi desprezada, rejeitada, vai ser usada um dia no julgamento. Eu imagino que Deus vai mostrar lá o filme da vida, falando: naquele dia, tal hora, tal pessoa falou do plano de salvação e você rejeitou. Você ouviu a palavra e não deu atenção. Cada pregação que nós ouvimos, elas estão sendo acumuladas no nosso relatório diante de Deus. E não vou poder chegar diante de Deus e dizer: olha, eu não sabia disso. Mas você pregou isso, como você veio falar que não sabia? Ai de mim, né? Por isso que
O conhecimento tem que ser acompanhado da vivência da palavra, para que a gente não se engane, para que a gente não caia no erro. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio 32:2, ela é comparada como um orvalho. O meu ensinamento, ou a minha doutrina, eu derramo sobre vocês como chuva, e as minhas palavras sejam como o orvalho que goteja sobre a relva, como um chuvisco leve sobre a erva verde. Olha que comparação linda. Nós somos essa erva verde que está recebendo orvalho. Deus não despeja tudo de uma vez só, a gente não ia resistir, mas Ele vai gotejando como orvalho a palavra de Deus durante toda a nossa vida. Ele vai derramando uma chuvinha fina da sua palavra durante toda a nossa vida, e ela vai nos regando, e se a gente recebe, ela vai gerar vida, e vai manter a nossa vida, e nós vamos entrar na vida eterna por causa da palavra de Deus. Amém, igreja? Bendita e exaltada e santa é a palavra de Deus. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música, que essa mensagem fique gravada no nosso coração, que a gente possa olhar para esse livro não como um livro, mas como uma fonte de vida, a qual eu preciso ir todos os dias, nessa fonte. Quando nós estamos com sede, a gente vai e bebe água, né? Alguns outros líquidos servem para saciar a sede, mas nenhum deles mata a sede como a água pura, cristalina. Não dá para saciar a sede da nossa alma com outras coisas, mas com a palavra de Deus, sim. Então que a gente traga ela para a nossa vida dia a dia. Vamos nos colocar em pé.